está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Eu vejo! Eu posso ver! Obrigado. Olá, boa tarde, meus amigos. Meu nome é Marina de Campos. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de um texto de Amélia Rodrigues, né? Fazendo parte desse programa e na divulgação do Espiritismo. Primeiramente, eu gostaria de pedir para que nós fechemos nossos olhos, para que nós asserenemos nossos corações, que nós elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus. Primeiramente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui em nome de Jesus, para que nós possamos absorver todos os ensinamentos acerca do estudo de hoje. Quero agradecer a oportunidade, quero pedir a proteção dos nossos benfeitores espirituais, para que nós possamos estar aqui nesse tempo conversando acerca de Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então hoje nós vamos conversar acerca do livro Pelos Caminhos de Jesus, quinta obra da série evangélica pelo espírito de Amélia Rodrigues, que escreveu um total de 10 livros pela psicografia abençoada de Divaldo Franco, né? Divaldo a define como a cronista do Evangelho. O capítulo que nós vamos conversar hoje é o capítulo 11, que tem como título A Cegueira Maior, né? Então, nesse capítulo, nós somos transportados aos cenários de Jericó, né? Aqueles cenários acariciadores que nos transmitem muita paz em contato com essa mensagem que nos consola tanto. O espírito de Amélia Rodrigues fala que sua série evangélica é um esforço humilde, né? Nós diríamos que é um esforço sublime na divulgação da libertadora Boa Nova de Jesus. Amélia começa o capítulo A Cegueira Maior falando sobre esse cenário de Jericó, considerada uma das cidades mais antigas da terra. Jericó, em árabe, conhecida como Arihã, na Jordânia, é um verdadeiro oásis entre as regiões áridas em que se situa. Então é interessante nós analisarmos a história, digamos assim, de Jericó, porque as paisagens escolhidas por Jesus, elas não são feitas a esmo, né? Elas têm uma atmosfera peculiar, elas guardam em seu arcabouço as histórias de nossos antepassados, né? Jericó, historicamente, foi um palco de muitos milagres à época de Jesus, palco de cura para os cegos pelas mãos divinas do Cristo,
incluindo o cego Bartimeu, né, que nós vamos conversar sobre essa história um pouco mais adiante, né. Então, a Amélia, ela tem essa natural vocação de narrar com tanta descrição, com uma poesia insubstituível, os meandros da natureza, né, a ponto de nos transportar para lá, né. Assim como ela nos transporta, ela nos traz a mensagem do Cristo com toda a sua autoridade para os dias atuais. E então, assim, Amélia vai dizer: inúmeras vezes Jesus transitou pela agradável e festiva Jericó, centro comercial e agrícola próspero. Era a passagem quase obrigatória entre a Galileia e Jerusalém, né? Então, Jericó também era um centro comercial muito procurado por muitas pessoas, né? Um centro de atividades comerciais. E é nesse contexto ambiental que Jesus escolhe também essa cidade para ser marcada de forma indelével pelas suas vivências e pelo seu ensino, né? Como eu falei anteriormente, não foi feita a esmo que Jesus escolheu Jericó. Então, assim, Amélia continua dizendo que sempre que Jesus ali esteve, a multidão, fascinada pelo seu verbo e feitos, o acompanhou, né? Aí, as notícias ganhando o volume das emoções das testemunhas, ou seja, os milagres eram narrados com tanto entusiasmo que passavam aquela propaganda de boca ao ouvido, aureolavam-no com fantasias e absurdos, provocando suspeição e maldade dos permanentes invejosos, né? O que ela está querendo dizer? Que mesmo o Cristo puro, por amor máximo, por abnegação total, ter vindo à Terra para nos ensinar a mensagem esquecida por nós mesmos, né? Pobres homens imortais, mesmo assim, muitas vezes ele suscitava no imo das criaturas humanas a sua pior parte, né? As injúrias, as calúnias em torno do seu exemplo, né? Questionamentos do tipo: o porquê ele faz o que faz, em troca de quê, né? Muitas vezes nós, humanos, geralmente queremos igualar aquele que é destacado, né? Que tem uma força divina à nossa régua. Como a gente não consegue explicar aquilo que está bem elaborado, aquele esforço santificante, a gente tenta desespiritualizá-lo, humanizá-lo às nossas vestes, aos nossos trejeitos, à nossa moda. Então, muitas dessas especulações eram feitas não por homens e mulheres de boa fé, né? Simples e de boa fé, que o seguiam e tinham por benefício direto, né? Pelas consolações e curas, mas sobretudo pelos religiosos que tinham o poder político da época e que buscavam de muitas formas testá-lo, porque o Cristo amava a verdade, para alertar aqueles que são cegos da alma, que é o objeto da nossa reflexão de hoje. Porque essa conclusão de Amélia: a cegueira maior não é a cegueira do corpo, é a cegueira da alma, é a cegueira daquele que não quer ser esclarecido, que prefere continuar envolvido nas suas paixões e não despertar por uma vida maior, né? Então, apenas uma alma elevada como a do Cristo é capaz de refletir em seu espírito os desígnios divinos. E só ele poderia ter a certeza da sua missão extremamente honrosa, mesmo com todas as injúrias levantadas, né? E sempre todos aqueles que se sentiam de algum modo que o ouviam, sentiam-se de algum modo tocados por ele, e muitos, inclusive, mobilizados à transformação moral, né? Ele tinha a paciência e sabia que aquelas sementes brotariam em solo fértil dos nossos corações, agora ou além, né? Aqui ou aquém.
o serviço dele como semeador divino tinha sido feito. Então Amélia vai dizer que a verdade, porém, superava os exageros. E enquanto se sentiam tocados por ele, se entregavam a diferente curso de vida, jamais volvendo ao que eram. Então, muitos eram convidados à transformação moral, né? E assim o seguiam. Então, ela vai dizer: certamente os seguidores anelavam pela terra enquanto ele promulgava o reino dos céus. Em uma de suas bem-aventuranças, inclusive, ele faz essa metáfora: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, né? E aí Kardec vai fazer um comentário muito especial no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas nós, espíritas, interpretamos a terra não como a terra presente, mas a terra que o Senhor nos dará. Essa terra, que é uma terra simbólica, representando a terra que nós vamos construir pelo nosso sacrifício pessoal, pela nossa transformação moral. Então, e é isso que o Cristo fazia, como a Amélia disse. Ele era o amanhecer diferente e os homens o crepúsculo de uma era, né? Então ele vinha na frente trazendo a boa nova, trazendo esse esplendor que a mensagem divina representa. E Amélia, então é sobre isso que a Amélia está ali nos falando, que ele não estava ali para satisfazer os nossos caprichos pessoais. Ele tinha vindo para despertar espíritos imortais para a sua realidade existencial, e ele aclarava consciências para que colaborassem ativamente na construção do reino de Deus no coração dos homens. Amélia continua dizendo que Jericó o recebia com entusiasmo, né? No começo, aquela explosão, aquele entusiasmo. Depois, nós somos convidados a renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. E ela continua ali: a alegria da terra ressequida, quando beijada pelo orvalho, era o que se sentia na cidade quando ele chegava. E Amélia continua dizendo que não apenas os desafortunados lhe requisitavam a atenção, a face à miséria econômica, mas, sobretudo, os poderosos, portadores da miséria de natureza moral, né? E aqui Amélia faz a menção à história, que eu acredito que é o marco do nosso capítulo de hoje, né? Que é a história do mendigo Bartimeu, filho de Timeu, que eu convido todos, que eu deixo aí uma tarefinha, para depois vocês lerem o texto e refletirem, porque cada trecho tem um significado, né? Bartimeu era o cego que rogou insistentemente o auxílio a Jesus. E agora a gente vai ler o texto que a Amélia coloca Bartimeu como o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Sentado à margem da estrada, carpia a treva em que se encontrava mergulhado, rogando esmolas. A esperança abandonara, substituída pela dor que nele fez morada, né? Os largos anos de sombra marcaram-no no desencanto e o desprezo que sofria tornaram-no um morto que respirava num corpo cansado. Nenhum ideal, forma alguma de alegria acenavam-lhe vida. A monotonia da própria desdita não lhe piorava o quadro de infortúnio ou motivo outro algum, reiterava-o para a ambição de alvíceras. A marcha dos desiludidos é sempre assinalada pela sombra mesclada de sombras. Não, porém, naquele dia, né? Então, aqui, a notícia da chegada de Jesus à cidade deixaram excitado, expectante,
né? Uma esperança no fim do túnel para ele. No máximo da amargura, luzia-lhe uma claridade de esperança, um fiapo de fé, que passou a constituir-lhe o estímulo que já não conhecia desde há muito. Estava mergulhado nessas reflexões de alento, quando escutou a multidão pronunciar o nome de Jesus de Nazaré. Todo ele se comoveu. Aquela era a sua oportunidade, a última. Ouvira falar dele e acreditara, na imensa descrença em que se aturdia, na sua força restauradora. Rompeu o silêncio e a voz do desespero gritou pela sua boca: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ao invés de provocar a compaixão dos que passavam, o egoísmo deles repreendeu-o, pedindo-lhe compostura, exigindo-lhe quietação. Tinham o mestre e queriam-no para si, sem facultar a mesma bênção aos demais, né? O infeliz, todavia, sem temer, com a coragem dos desesperados, prosseguiu rogando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O Senhor, sentindo-lhe a ansiedade e a fé, compadeceu-se dele e pediu que o chamassem, trazendo-o à sua presença. Mudara-se a paisagem emocional. Os acompanhantes, estimulando o cego, já lhe acenavam esperança, afirmando: coragem, levanta-te, que ele te chama. Desejavam mais um fato, sempre um fato novo. O diálogo foi de encantamento. Que queres que te faça? Inquiriu Jesus. Raboni, que eu veja, respondeu-lhe o cego. Naquele rápido minuto, que sintetizava toda a vida nas sombras, ele quis gritar, mas se deteve paralisado. Vai, impôs-lhe o mestre, a tua fé te salvou. Bartimeu não teve tempo sequer para reflexionar, pois a voz vibrante e rica de harmonias, penetrando-lhe a acústica da alma, fez que lhe explodisse a claridade nos olhos apagados, e ele enxergou a luz dourada do sol, o verde da vida, as cores variadas da festa do dia e do sorriso dos homens, dominaram-no, impondo-lhe a sinfonia das lágrimas. A dor do momento inusitado fez a adaptação e a alegria da visão em festa de beleza. Quando ele quis agradecer o mestre se havia afastado. Nunca ele recebia o reconhecimento dos beneficiários do seu amor. Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Então, o que é essa cegueira espiritual? É a cegueira aos cegos que enxergam, mas não querem ver a verdade, né? Aqueles, muitos de nós, que somos cegos do espírito e não necessariamente cegos dos olhos, né? Inclusive, tem uma passagem que Jesus fala sobre isso em João capítulo 9, versículos 40 a 41, quando ele dialoga com os fariseus, e os fariseus perguntam a ele: acaso nós também somos cegos? E Jesus vai dizer: se fossem cegos, não teríeis pecado, mas dizei: nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Né? No momento dessa pergunta, Jesus está devolvendo, na verdade, com outra pergunta, né? De que cegueira você está falando? Da cegueira dos olhos ou da cegueira espiritual? Né? Porque a cegueira dos olhos, para vós, seria uma benção, né? Então, aqui, nem todo mundo que pergunta quer uma resposta. Nem todo aquele que é cego quer realmente enxergar, né? Então, Amélia, concluindo aqui: anela-se pela presença, enquanto ele é repelido pela astúcia e ambição humana, né? A gente quer ver, mas não quer fazer o esforço necessário para ver. São os mesmos cegos espirituais que têm Jesus, e porque sem fé não o buscam, ou quando ele chega, rejeitam, né?
Ou seja, querem do seu modo e não como a mensagem se apresenta. Então, esta é a cegueira maior e pior, porque da alma rebelde, ingrata e insatisfeita, né? Então, ali na história, o cego, na verdade, muitas vezes é uma representação de nós mesmos. Quando afastamos-nos da lei divina, deixando de avançar, de progredir no esforço por amar, por servir, por perdoar, né? Estacionados, nos fechamos nas nossas cavernas de ilusões, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? Então, gostaria de convidar a todos, né, a refletir mais sobre o texto. Eu acredito que cada vez que a gente lê esse texto, a gente tem uma percepção diferente, né? A gente vai tomando detalhes e vai fazendo uma reflexão no nosso coração acerca dessa passagem de Jesus. Queria, né, já aqui finalizando, agradecer a oportunidade e o convite para estar aqui hoje com vocês, falando a respeito desse livro de Amélia Rodrigues. Gostaria de agradecer a paciência e, para encerrar, vou fazer mais uma prece. Então, gostaria mais uma vez de agradecer, de levar ainda com o nosso coração e nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo mais uma vez o amparo e pedindo a proteção para todos os trabalhadores desta casa, para todos os assistidos, e que a misericórdia do Pai sempre esteja nos abençoando. Muito obrigada e até uma próxima vez.